Excelente dia! Que bom ter você de volta aqui no café. Se prepara para essa leitura que a vida escolheu com muito carinho para você. E hoje, a linguagem dos sinais vem falar com nós. Quantos idiomas você fala? E quantos você gostaria de falar? Você já percebeu que nós passamos anos aprendendo nosso próprio idioma? E às vezes, alguns outros anos aprendendo outros idiomas. Mas quando foi que nós decidimos aprender a ser compreendido? A história que eu vou contar se passou na pandemia. 2021 era o ano. Logo que tudo fechou, a empresa que eu trabalhava, que era americana, foi à falência. E ali surgiu uma oportunidade de trabalho muito importante que eu abracei com muito carinho. Por um período pequeno, de 6 meses, eu fui uma colaboradora do CETEF, que é uma ONG que coloca deficientes auditivos e visuais no mercado de trabalho. E foi ali que eu vivi um dos aprendizados mais bonitos da minha vida. Eu comecei a aprender um pouco sobre a linguagem dos sinais, Libras. Confesso que no começo eu estava encantada apenas pela beleza dos movimentos. Parecia uma dança e eu, como boa dançarina, me apaixonei por aquela sincronia de movimentos que eram traduzidos em palavras. Mas conforme eu aprendia, eu percebi que Libras nunca foi apenas sobre o gesto motor. O olhar comunicava, a expressão comunicava, o ritmo comunica também. A intensidade com que eles falavam comunicava, e até mesmo quando eles ficavam em silêncio, ali também tinha comunicação. E foi quando eu entendi uma coisa: conhecer os sinais? Não, conhecer os sinais não significa conhecer a linguagem dos sinais. Porque uma língua nunca é formada apenas por palavras ou por gestos. Ela é formada por intenção, ela é formada por contexto, por emoção. E talvez seja exatamente aí que a gente se perca tantas vezes. Mas reconhecer um sinal não significa compreender a mensagem. Eu tenho certeza de que em algum momento da sua vida você já interpretou uma mensagem completamente errada. E eu também tenho quase certeza de que isso aconteceu por causa do estado emocional que você estava quando leu. E quando a emoção entra, muitas vezes a compreensão sai. É muito comum nos perdermos numa conversa quando a nossa emoção fala mais alto do que a nossa compreensão. E talvez seja exatamente aqui que esteja o nosso maior aprendizado de hoje. A vida também te manda inúmeras mensagens, só que elas não chegam nem na forma de texto, nem na forma de palavras. Elas chegam na forma de um sinal. Uma porta que não abriu, um encontro inesperado, um atraso, um silêncio, um frio na barriga, um convite inesperado, um não, um ainda não. E quase sempre, a nossa primeira interpretação nasce muito mais da nossa emoção que já estamos sentindo do que do sinal que realmente recebemos. Então, eu quero te propor um exercício aqui. Abra uma conversa qualquer que você leu ontem no seu WhatsApp. Releia. Agora, lembra como você estava quando leu aquela mensagem? Ansioso? Cansado? Feliz? Preocupado? Agora lê de novo com a emoção que você está agora. A interpretação mudou? É aqui que você percebe que a mensagem nunca mudou. O que mudou foi o seu olhar. Agora, faz a mesma coisa com a sua vida. Pense em um sinal que ela já te deu. Uma porta que insistiu em ficar fechada. Um semáforo fechado todas as vezes que você ia passar. E responde para você com toda sinceridade. Naquele momento que a vida estava te dando um sinal, você anulou a emoção antes de interpretá-lo? Ou você apenas confirmou o primeiro pensamento que já estava dentro de você? Porque talvez, e só talvez, a vida nunca tenha deixado de falar conosco. Nós é que muitas vezes escutamos a nossa emoção antes de escutarmos a mensagem. E aprender a linguagem dos sinais talvez seja exatamente isso. Não é ouvir mais, não é ouvir menos, é ouvir melhor. Conhecer os sinais aproxima, mas aprender a linguagem
transforma. E agora, vai lá ler a sua vida, porque ela continua acontecendo. E eu te espero no café, mas de segunda-feira. Um beijo e até lá.